Josué, capítulo 6, vai falar sobre a tomada de Jericó. Então, diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. O Senhor já falou para Josué que ele entregou nas mãos de Josué Jericó. Aí, no versículo 16, depois de Josué obedecer o que Deus falou para ele fazer e colocar o povo posicionado como deveria agir naquela situação de tomar aquela cidade, depois de toda a obediência de Josué a Deus, quando chega no versículo 16, diz assim: tocando os sacerdotes as trombetas pela 7ª vez, ordenou Josué ao povo: gritai, pois o Senhor vos entregou a cidade. Antes do Senhor entregar a cidade, o Senhor já havia dito que ia entregar a cidade. Ou seja, a vitória já estava certa, a vitória já estava garantida. Mas Josué precisou ouvir Deus, entender o que Deus queria que ele fizesse, obedecer a Deus. Ele precisava liderar aquele povo em direção àquela cidade e fazer conforme as instruções do Senhor, as instruções do Senhor para aquela tomada daquela cidade. Tudo como Deus explicou que tinha que ser feito. E aí Josué conseguiu vitória. Mas antes dele conseguir a vitória já estava assegurada por Deus antes. E aqui no versículo 20, gritou o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ouvindo o povo o sonido da trombeta, deu um grande brado e o muro caiu. E o povo subiu à cidade, cada qual a atacou de onde estava, e a tomaram. Então, a gente pode fazer uma comparação com as nossas batalhas hoje. Muitas das nossas batalhas, eu não sei se todas, mas aqui como esse texto está mostrando, nós temos batalhas que o Senhor já nos assegurou a vitória. Ele já nos entregou a vitória. Nós já temos a solução daquele problema. Nós já temos garantida a nossa vitória sobre algo que nós estamos precisando e pedindo ao Senhor. Mas apesar do Senhor já estar falando que para Josué, eu já te entreguei essa cidade, você já venceu, mas faz assim, 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 e deu as instruções, e ele obedeceu. Assim também, nós já temos o Senhor nos garantindo que Ele quer nos abençoar, mas nós precisamos ter fé, buscar ouvir o que o Senhor está querendo dizer para a gente fazer. A gente tem pessoas ao nosso redor que nós precisamos lidar com essas pessoas da maneira que o Senhor se agrada, dessa maneira. E aí a gente precisa também fazer coisas, por exemplo, ter atitudes condizentes com a vontade do Senhor. A gente precisa ser coerente com o que a gente aprende de Deus e coloca em prática. É uma série de coisas que a gente precisa fazer da nossa vitória, que já está garantida, como nesse caso desse texto aqui. E muitas vezes a nossa vitória já está garantida, nós já temos isso que Deus quer fazer por nós, quer nos abençoar, mas a gente tem o processo para chegar até aquela bênção, aquela vitória que a gente quer de Deus e que é legítima.
Porque aqui na Terra nós precisamos dar conta da nossa administração. E o Senhor requer de nós isso. A nossa atitude, a nossa ação, o nosso fazer também. A gente não vai cruzar os braços e falar, não, porque Deus é Deus e Ele faz tudo. Sim, Ele faz tudo através de nós. Ele faz independente de nós, mas Ele espera de nós, que fomos criados por Ele, para louvor dEle, para dar toda a honra e toda a glória somente a Ele, mas Ele espera de nós que nós façamos a nossa parte também. Então aqui, vamos nos lembrar disso. Muita gente está desanimado e pensa, Deus não quer fazer porque não fez até agora, está demorando e Ele não quer fazer. E muita gente pensa assim. E aí desanima e acha que Deus não está olhando para a pessoa. Deus não está olhando para a minha situação, mas Ele está. Ele sabe cada lágrima, Ele conhece cada dor, Ele sabe cada sorriso, Ele sabe de tudo. Antes que a palavra nos chegue à língua, Ele já a conhece toda. Conhece o nosso assentar, o nosso levantar. Ainda que estivéssemos num abismo, Ele já vai lá com aquela mão poderosa assim, nos tira do abismo. Porque Ele é Deus. Mas assim como o exemplo de Josué aqui, Deus já queria abençoar, Ele já falou, te entreguei a cidade. Mas faz assim, 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 deu as recomendações. Está lá em Josué capítulo 6, para leitura depois. Josué capítulo 6 vai contando como é que foi tudo ali. E aí, Josué obedece e realmente ele fala, agora vocês podem gritar, porque Deus entregou a cidade mesmo. Ele já anuncia isso para o povo, faz conforme a recomendação de Deus. E agora, no outro versículo aqui, mais à frente, mostra que eles estão tomando a cidade conforme o Senhor já tinha anunciado para eles. Foi um tipo de batalha que Josué não estava acostumado, porque ele estava acostumado com outros tipos de batalhas, que eram mais um embate físico, e esse era algo que era diferente das outras maneiras que as outras batalhas aconteceram. E mesmo assim, Josué poderia ter dito, não entendi, não vou fazer desse jeito porque eu não entendi, por que está sendo diferente, por que está sendo dessa maneira. Mas ele não questionou Deus. Ele não questionou. Deus deu a visão, ele pegou a visão e colocou em prática. Porque muitas vezes nós queremos que as pessoas ao nosso redor falem para nós o que elas acham. Mas como elas vão falar o que elas acham se Deus deu a visão para nós? Nem todo mundo está na mesma visão. Nem todo mundo vai entender do mesmo jeito que nós, porque Deus falou para nós. Então nós precisamos confiar totalmente em Deus. Nós estamos interagindo com as pessoas, mas tem hora que é entre nós e Deus, para o bem das próprias pessoas que estão ao nosso redor também. Precisamos ter essa confiança. Então, nas nossas batalhas, vamos entender que o Senhor está nos vendo, que Ele é abençoador daqueles que o temem, que Ele é um Deus misericordioso e que Ele é Pai. Ele é Pai. Ele cuida de nós. Que nós possamos sentir o cuidado de Deus conosco.